Olá, bom dia. Meu nome é Lucas Silva. Nosso o tema do nosso grupo é pacientes especiais com distúrbios neurológicos, composto pelo Cláudio, Ingrid, Ítalo, por mim e Marcela. Dentre as cinco doenças neurológicas mais comuns e importantes, nós temos a epilepsia, acidente vascular encefálico, doença de Parkinson, doença de Alzheimer e também a esclerose múltipla. Serão esses temas que serão abordados aqui. A doença epilética é um transtorno recorrente crônico que compromete as funções neurológicas, resultando-se em crises, consciência alterada ou movimentos involuntários causados por atividades elétricas espontâneas do cérebro interligados aos aspectos sensoriais, cognitivos e emocionais. O acometimento da doença, ela geralmente ocorre durante a infância, com até 4% das crianças tendo pelo menos um ataque, né, durante seus primeiros 15 anos de vida, como também em idosos acometidos pela doença cerebrovascular. A etiologia ela é idiopática em mais da metade de todos os pacientes acometidos, mas sabe-se que a malformação cavernosa, a doença cerebrovascular, neoplasias intracranianas e traumas cranianos estão associados em cerca de 35% dos casos. Há também, né, outros fatores que estão associados e também são estudados e pesquisados para ver com as crises convulsivas, como é, poucas noites de sono, estresse, ansiedade e dentre outros. O diagnóstico dá-se por meio do histórico de crises e através de um eletroencefalograma, em que, com base nas crises, evidenciará picos característicos e ondas agudas nesse exame. Podemos predispor também de exames como tomografia computadorizada, né, do tipo axial, também ressonância magnética, dentre outros também. E nós podemos lançar mão. Então, pacientes que apresentarem ferimentos traumáticos com dentes quebrados, lacerações na língua, crostas nos lábios, são comuns em pacientes que já tiveram crise convulsiva generalizada tônico-clônica. Esse é um achado clínico importante, no qual também nos faz ter uma noção, uma ciência de que a última coisa que nós queremos em nosso consultório é que ocorra uma crise desse tipo, que é a crise mais severa, né? Onde o paciente ele não tem repouso entre as crises, o que pode levar até o óbito desse paciente. Para o tratamento odontológico, né, nós precisamos seguir toda uma metodologia, né, a esse paciente e se atentando a cada aspecto, dando a ideal importância relacionado ao histórico pregrado desse paciente, com os tipos de crises, a idade no surgimento, né, a causa dessas crises, os medicamentos que ele usa, né, o grau de controle dessas crises, a data da última crise. Isso é muito importante para estabelecermos se esse paciente ele é um paciente que costuma ter crise, mas tem um tempo assim que não consegue se restabelecer de uma crise para a outra, sabe? E também tem aqueles que têm a crise e ficam bem debilitados, né? Que às vezes é preciso ter a utilização de oxigênio e sedação. E isso tudo precisa ser relatado para que nenhuma informação passe desapercebida em nosso alcance. Assim como também é preciso ter atenção nos efeitos adversos dos anticonvulsivantes, né? Estes incluem o uso do afenitoína, né? Que é o principal fármaco usado geralmente para essas crises, que ela produz efeitos adversos, né? Com a carbamazepina, ela ocorre o quê? A queda, né? A baixa do índice plaquetário, promovendo futuras hemorragias, quadros hemorrágicos, o que não é nada bom, né? E
Desenvolvendo também, né, no que se refere ao nosso meio oral, hiperplasias gengivais, né, uma hiperplasia medicamentosa. Então, também devemos nos ater quanto aos sinais alérgicos, o manejo da crise, como nós devemos nos comportar, né, frente a essas debilidades, sabe? E utilizar todo o nosso conhecimento prático, ter prontidão, né? E pensar rápido para que nós possamos, então, salvar até a vida desses pacientes quando entram nessas crises convulsivas. Considerações importantes a serem feitas relacionadas aos fármacos, né, às drogas, porque esses anticonvulsivantes, eles podem levar, como já foi dito, a um quadro hemorrágico. Eles também inibem, né, todo toda todo o controle microbiológico do meio bucal, deixa o meio mais suscetível para instalações de placas, biofilmes e maturação do cálculo dentário, né, o que também é um fator etiológico irritativo para os tecidos periodontais. Temos também, né, a ferritoína, que causa essa hiperplasia, associada com a carbamazepina, também, o ácido valproico, o propoxifeno, eritromicina, a aspirina e a ANES, que também não podem ser associados juntos com os demais medicamentos supracitados. Temos também o uso do diazepam e lorazepam para esses pacientes que têm crises convulsivas constantes, sendo o lorazepam o de primeira escolha, por ser mais eficaz, em estudos já comprovados pela literatura. As medidas preventivas que nós devemos ter é prontidão. Nós devemos marcar a consulta desse paciente com o horário, né, que ele tomará a medicação. É possível também utilizarmos dispositivos intraorais para evitar traumas relacionados aos dentes desse paciente, até mesmo lacerações de línguas e etc., né? Com um dispositivo meio acolchoado, mas só pode ser introduzido esse dispositivo antes da crise. No momento da crise, é quase que impossível você realizar essa manobra. Pedir a remoção de próteses durante o tratamento, né? Orientar o paciente sobre que ele deve ser muito sincero com você sobre possíveis sintomas que ele possa estar sentindo, porque isso fará toda a diferença no seu tratamento. Deixar longe do paciente instrumentos pérfuro-cortantes. A cadeira deverá estar em posição supino, caso essa crise ocorra, né, na sua cadeira. As vias aéreas devem ser mantidas livres, né? Devemos conferir proteção a esse paciente, minimizar riscos de aspiração e secreções, né, que são produzidas durante essas crises convulsivas, onde muitas vezes as pessoas acabam aspirando tudo isso, né, ficando sufocadas, e muitas vezes também pode sim levar a óbito, né, pela hipóxia. E verificar também o nível sérico desse paciente, né, relacionado à glicose, porque às vezes pode estar precisando de uma dosagem de glicose mesmo no que se diz respeito ao sangue, devido às crises, né, convulsivas frequentes. Quando ocorrer uma quebra, né, do fragmento dental ou de algum instrumental, né, que esteja próximo, ou então durante algum procedimento esteja usando o cabo de espelho, por exemplo, intraoral, né, dentro da boca do paciente, e ele começa a se debater e esse espelho ele fratura, quebra, né, a pontativa do espelho, você deverá inspecionar, né, minuciosamente para encontrar onde está esse fragmento, seja de dente fraturado devido ao chacoalhamento que faz, né, da mandíbula nessas crises, e também é possível pedir um raio-x de tórax, caso não seja encontrado, né, no ambiente onde esse paciente estava instalado, né, para o tratamento odontológico. Devemos conferir também suporte respiratório
né? Se preciso, precisamos intervir com sedação e sempre após as consultas, né? Ocorrendo quadros nos que, epiléticos, né? Quadros convulsivos, esse paciente deverá ter todo o suporte, né? Toda a assistência médica e deverá ser encaminhado através de uma ambulância, né? Então, como em posição supino, você tenta paralisar um pouco o rosto do paciente com cuidado para virar para o lado. Por quê? Porque você vai permitir com que ele não se sufoque com as secreções que são produzidas durante, né, essas crises e façam com que ele venha aspirar, se sufocar, né, com essa secreção criada. Você também pode dobrar a perna do paciente para poder liberar, né, deixar mais facilitado, podendo assim dizer, a sua respiração. E é quase assim, é muito eficaz em quase que 90% dos casos essa técnica. Nós devemos ter atenção também aos cuidados da cavidade oral, né? Porque, assim, já sabemos que certos medicamentos levam a quadros de hiperplasia gengival, né, em relação à terapia medicamentosa, né? E eles também podem favorecer um meio favorável para bactérias, né? E terem um meio propício ali para o crescimento, né, do complexo microbiano. Então, é preciso que o paciente seja um paciente colaborativo, devendo realizar a higiene bucal meticulosa, né? As restaurações que possam ter no seu meio oral, na cavidade oral, devem ser sem excesso, bem adaptada às margens, né? Se tiver cálculo, realizar o debridamento, né? Manter o controle antimicrobiano do paciente, e em caso de hiperplasias, realizar, né, redução dessas hiperplasias através do meio cirúrgico. Bom dia, meu nome é Ingrid e eu vou dar continuidade ao trabalho abordando o tema sobre acidente vascular encefálico. Pode passar. Bom, para começar, o que é o acidente vascular encefálico? É um evento neurológico sério e frequentemente fatal, causado pela interrupção repentina de sangue oxigenado ao cérebro. Isso acaba resultando em necrose focal do tecido cerebral e possivelmente pode levar à morte. Mesmo que o AVE não seja fatal, o sobrevivente frequentemente é debilitado em algum grau, seja na função motora, na fala ou na atividade mental. Incidência e prevalência. Bom, segundo o livro referência, embora a incidência de EVEs tenha diminuído, ainda permanece como um dos problemas de saúde mais significativos nos Estados Unidos. A cada ano lá, cerca de 700 mil indivíduos têm um AVE novo ou recorrente. Aí abaixo a gente tem uma tabelinha, né, que mostra o número de óbitos por doenças cerebrovasculares. Essa tabela abrange desde o ano de 2008 ao ano de 2012. E nela, vemos que o índice de mortes por tal doença sofreu uma queda, porém ainda está em alta, né? Tem uma alta incidência. Pode passar, por favor. Não, etiologia. O AVE é causado pela interrupção do fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro. E isso tem como resultado uma isquemia ou uma hemorragia. Então, a gente pode ter esses dois tipos de AVEs, o isquêmico e o hemorrágico. Aí, ao lado, a gente tem uma imagem, né, de um infarto cerebral em um indivíduo portador de hipertensão crônica. E existem casos, né, onde o indivíduo sobrevive a esse AVE, que ele pode permanecer com um déficit neurológico.
Aí esse déficit ele varia de grau e duração. Em relação a taxas, normalmente 10% dos sobreviventes eles têm uma boa recuperação, sem nenhuma debilidade. Em torno de 50% tem uma incapacidade residual leve, e entre 15% a 30% normalmente eles ficam incapacitados e acabam precisando de serviços especiais. Bom, na imagem de cima a gente tem outra tabela, né, que ela basicamente mostra os danos cerebrais que existem, né, a esses pacientes, comparando o lado direito e o lado esquerdo. Bom, basicamente o que interessa a gente aqui seria alguns dessas informações, como por exemplo, o pensamento debilitado, né, que o paciente pode acabar desenvolvendo decorrente desse acidente. O comportamento pode ser muito rápido, impulsivo, pode acabar existindo uma dificuldade em realizar tarefas como escovar os dentes. Pode existir também déficit de memória. Em relação ao outro lado do cérebro, a gente encontra alguns problemas como na linguagem, na fala, também na memória. E ao contrário do outro lado, né, nesse aqui a gente tem um comportamento mais lento, cauteloso e desorganizado. E alguns pacientes também costumam ser bastante ansiosos. Pode passar. Bom, a prevenção. O primeiro aspecto do manejo de um acidente vascular encefálico é a prevenção. Isso é alcançado pela identificação dos fatores de risco. Os principais fatores são a hipertensão, diabetes, aterosclerose, que, para quem não sabe, é o acúmulo de placas de gordura nas artérias, e o fumo. Pode passar. Bom, tratamento odontológico. O dentista, por ser um profissional da saúde, ele deve alertar o seu paciente sobre qualquer problema ou risco que ele possa estar passando naquele momento, né? Principalmente se apresentar os fatores de risco, que são os que eu já citei anteriormente, como fumo, hipertensão, diabetes, etc. Bom, mas por que a gente tem esse papel, né? Não seria papel tipo apenas do médico? Na verdade, não. Essa avaliação do risco do paciente, ela auxilia muito no processo de decisão, referente ao tipo e ao momento do tratamento odontológico a ser realizado. Por exemplo, um paciente que teve AVE, ele tem um risco maior de ter outro do que um paciente que nunca teve. Então, isso quer dizer que se chega um paciente no nosso consultório que já sofreu um acidente vascular encefálico, a gente tem que avaliar o porquê que ele está ali. Por exemplo, se for um motivo de emergência e urgência, a gente deve avaliar e podemos atender. Mas a gente tem que saber quando que isso aconteceu, quanto tempo faz, como esse paciente está, se ele faz algum uso de medicamento e a causa, né? Porque se for algo estético ou algo que dê para esperar, a gente precisa esperar. Agora, se for algo mais urgente, o indicado é que a gente dê atendimento a esse paciente. Por isso que essa avaliação do risco ela é muito importante, porque ajuda a gente a decidir e ponderar, né? Se é indicado ou não aquele tipo de tratamento no momento. Aí, ao lado, a gente tem duas tabelinhas. Eu vou começar pela de baixo, que nela ela mostra o tratamento odontológico do paciente com AVE, ou seja, ela tem alguns tópicos que é bem interessante a gente olhar. Bom, o primeiro deles é identificar os fatores de risco, né, como já foi dito antes. O segundo seria encorajar o controle desses fatores pelo paciente, né, ou seja, às vezes a gente atende um paciente que ele mesmo sabe até que é hipertenso, diabético, porém ele não procura ajuda médica nem toma nenhuma medicação. E eles costumam dizer, eu tenho diabetes, eu tenho hipertensão, mas eu não sinto nada, eu não tenho nenhum problema, então para que eu vou no médico, né? Eu não preciso de remédio. Então, muitos pacientes têm esse pensamento, né, errado, então cabe a gente também orientar isso a eles, entendeu? Até porque a gente não pode atender um paciente que esteja descompensado, né? É um risco tanto para o paciente quanto para a gente. É importante também a gente obter o histórico completo do AVE,
contendo a data do evento, ou seja, quando que isso aconteceu. Tem 3 meses, 1 ano, 2 anos, enfim. O status atual, né? Como é que esse paciente está agora? Esse paciente já está recuperado? Está se recuperando? Ainda não está legal? Como é que está isso? A terapia médica, ou seja, quais tratamentos que esse paciente fez ou faz, né, para se recuperar? E quais são os medicamentos que ele tem usado, né? Se tem alguma restrição, enfim. E qualquer uma sequela que tenha ficado, né, devido a esse acidente vascular encefálico. Então, isso tudo aí é muito importante para a gente saber. A gente deve fornecer apenas tratamento odontológico de urgência durante os 6 meses após o AVE. É importante também determinar o risco de problemas de sangramento em pacientes tomando anticoagulantes e minimizar esse sangramento, né, durante o tratamento. Então, a gente pode utilizar medidas que minimizem a hemorragia, por exemplo. É muito interessante também a gente marcar consultas curtas, de preferência ao início da manhã e sem estresse. Devemos sempre monitorar a pressão desse paciente e também usar quantidades mínimas de anestésicos contendo vasoconstritores. E eu acho que um dos pontos mais importantes seria a gente conseguir, né, ser capaz de reconhecer os sinais e sintomas de uma AVE. Porque desse modo a gente pode não só dar suporte ao nosso paciente, né, em caso de emergência, mas também a qualquer um, né, do nosso meio. E a gente, desse modo, também pode oferecer os primeiros socorros, evitando muitas complicações para esse paciente futuramente. Bom, para finalizar, a tabelinha de cima, ela apresenta algumas técnicas que são bem legais para a gente ver de como a gente consegue se comunicar com esse paciente, né, que sofreu um AVE. Bom, um dos pontos que eu achei mais interessantes aqui seria o dentista, né, usar não só o dentista, mas todo o profissional, né, na verdade, utilizar um padrão de fala mais lento, cauteloso, menos complexo, ou seja, mais fácil, né, com um linguajar mais simples para o paciente poder entender. A gente deve evitar termos muito técnicos. Ter uma comunicação no nível visual, fazer perguntas simples, né? Por exemplo, aquelas perguntas que o paciente consegue normalmente responder com sim e não, que sejam de fácil entendimento. Utilizar desenhos também é bem legal para explicar alguns procedimentos. Às vezes a gente explica algo, o paciente não consegue ter a visão do que a gente está falando, ou não compreende. E em alguns casos a gente consegue fazer um desenho, explicar com mais calma, o paciente compreende. E a gente também tem que lembrar a não elevar o tom de voz e também não ter fala infantil, né? A gente fala assim, não vamos ter um tom de voz muito elevado, aí a gente acaba indo para o outro extremo, que seria a fala muito infantil. E aí a gente tem que ser bem ponderado com isso. E comunicar também com o acompanhante do paciente, né? Então, todo procedimento que a gente for fazer ou estiver executando no momento, a gente deve explicar tudo certinho para o paciente, falar os riscos, as vantagens, as desvantagens, não só para o paciente, mas também para o acompanhante. É muito importante isso. Bom, pode passar. Eu finalizo a minha parte aqui e vou dar a palavra para o próximo colega. Bom dia, meu nome é Marcela e eu vou falar um pouco sobre a doença de Parkinson. Ela é um distúrbio neurodegenerativo progressivo dos neurônios que conduzem à dopamina. Então, ela é uma doença crônica e progressiva. Conforme vai ocorrendo a perda destes neurônios, consequentemente vai ocasionar algumas perturbações motoras. E como exemplo, a gente tem o tremor de repouso, uma rigidez muscular e instabilidade postural. Pode passar, por favor. Pode passar, não está passando? Pronto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a incidência e a prevalência da doença de Parkinson.
O pico da idade para que ocorra essa doença é geralmente entre 55 e 66 anos, mas pode ocorrer em adolescentes também. Eles podem ser afetados por essa doença. E a gente tem uma taxa que é levemente... Os homens podem ser mais afetados do que as mulheres, e a gente não tem uma predileção racial, né? Pode acometer qualquer tipo de raça. E também nós vamos falar dos sinais e dos sintomas. Uma das características da doença de Parkinson é o tremor de repouso atenuado durante as atividades, uma rigidez muscular, movimentos lentos e indiferença facial. Como não existe nenhum tipo de diagnóstico disponível para a gente detectar essa doença, esse diagnóstico ele requer um monte de complementos, né? A gente precisa de um exame clínico, um teste de imagens específicas para a gente excluir algumas doenças que podem apresentar sintomas similares. É um conjunto de exames para que a gente faça o diagnóstico dessa doença. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar um pouco dessa doença na área da odontologia, né? O tratamento odontológico. O dentista, quando ele vai atender um paciente adulto, ele tem um papel extremamente importante no reconhecimento das características dessa doença. E também para que a gente faça o encaminhamento médico para uma avaliação completa do paciente. A gente junta o tratamento médico e com um tratamento odontológico envolvendo o dentista. Quando é realizado esse diagnóstico, o dentista deve levar 2 etapas em consideração durante a conduta odontológica. E essas 2 considerações são minimizar os resultados adversos da rigidez e tremor muscular, e a segunda é evitar as interações medicamentosas. Como a gente sabe que uma das características da doença é o defeito muscular e o tremor, eles acabam se tornando fatores importantes para que haja uma higiene bucal deficiente, né? Já que a gente tem uma dificuldade motora, a nossa higiene bucal pode ser afetada. E cabe ao dentista avaliar a habilidade motora de cada paciente, né? A habilidade para ele realizar essa higiene bucal por meio de demonstrações. Caso seja avaliado que o paciente não tenha capacidade de realizar uma boa higiene da cavidade bucal, o dentista ele vai ter que oferecer e criar soluções alternativas, né, para ajudar o paciente, como uma escova de dente curta, para que a gente tenha uma melhor precisão no manejo, escova de dentes mecânicas, escovação assistida e bochechos com clorexidina. E também existem umas interações medicamentosas que preocupam a odontologia. Por exemplo, como o agonista de dopamina. Ela é utilizada para imitar a ação da dopamina. E com isso, a gente tem que ter cautela ao descer o paciente da cadeira odontológica, né? Por causa desse fator, porque a cadeira tem que ser inclinada levemente para trás para permitir a restauração do equilíbrio com o paciente. Então, a gente tem que ter tem que juntar esses fatores para poder dar certo. Pode passar, por favor. Agora a gente vai falar das modificações no plano de tratamento, né, da doença de Parkinson. Eles podem sofrer algumas modificações dependendo da habilidade do paciente, como a gente falou, em manter a higiene da cavidade oral. Quando esse planejamento, esse plano de tratamento é feito, ele tem que ser comunicado ao paciente. O dentista ele deve direcionar esse plano diretamente para o paciente, com a finalidade de fornecer uma comunicação e de passar uma certa confiança para o paciente, uma segurança. Tem que ter um entrosamento entre o paciente e o dentista. Eles devem receber os cuidados odontológicos durante o período do dia em que a medicação tem um efeito máximo, que é geralmente de 2 a 3 horas após ele ser tomado, o medicamento. E quando há a presença de tremores ou movimentos que possam impedir o dentista de realizar o seu trabalho, é necessário que faça a utilização de procedimentos de contenção leve dos braços ou de sedação,
para não impedir o trabalho o dentista de realizar seu trabalho. Pode passar, por favor. Pode passar. Então, carregou? Obrigada. Foi, obrigada. Agora foi. Agora a gente vai falar das complicações e manifestações bucais. Existem algumas manifestações da doença na cavidade oral que mostram para a gente que o paciente tem essa doença de Parkinson, que são elas a salivação e a baba em excesso, o ato de encarar, a diminuição da frequência de piscar e de deglutir. A rigidez muscular, ela ocasiona movimentos musculares repetitivos, ou seja, acaba resultando numa dificuldade na manutenção da higiene oral do paciente. E essas consultas odontológicas desses pacientes que apresentam essa doença devem ser mais frequentes, né? Nós temos que tomar umas medidas específicas também para eles, como eu já falei lá em cima, escovas de dentes curtas, pequenas, curvas, mecânicas. Elas devem ser realizadas para que tudo se adapte ao mundo dele, para que haja uma cavidade bucal adequada. Por exemplo, também, se o paciente tiver xerostomia, existe a probabilidade de ocorrer a disfagia e a estabilidade deficiente da prótese total. Com isso, a gente usa substitutos salivares para que a gente acabe suavizando os sintomas dessa xerostomia, para beneficiar o paciente. E também o fluoreto tópico. Ele deve ser usado nos pacientes dentados com a xerostomia, para que a gente previna as cáries na superfície radicular. E, por fim, os profissionais da odontologia que cuidam da saúde desses pacientes, da saúde bucal desses pacientes, devem ser orientados sobre o seu papel e a sua importância na assistência e na manutenção da higiene bucal destes pacientes. É extremamente necessário que haja um entrosamento, que haja confiança do dentista com o seu paciente, que exista conversa para que ele se sinta confortável e que o tratamento dele seja eficaz e ele mantenha uma saúde bucal adequada. Eu passo a palavra para o meu amigo próximo a apresentar o tópico. Bom dia, eu sou o Cláudio e eu vou abordar com vocês o tema a respeito da demência e da doença de Alzheimer. Pode passar, por favor. Bom, a demência consiste em um declínio lento, progressivo e crônico das habilidades intelectuais, que vão incluir a deficiência na memória, a deficiência no pensamento abstrato e a deficiência no julgamento, sendo ela uma doença essencialmente do envelhecimento, tendo como as causas mais comuns a doença de Alzheimer, a demência vascular e a doença de Parkinson. Pode passar, por favor. Bom, cerca de 6 a 8 milhões de pessoas nos Estados Unidos sofrem com a demência, e mais da metade dela é causada pela doença de Alzheimer. O Alzheimer ele ocorre com predominância em indivíduos com mais de 65 anos de idade, e a sua prevalência dobra a cada 5 anos a partir dos 70. Pode passar, por favor. Bom, a causa do Alzheimer ela permanece desconhecida, mas aparenta ter envolvimento com a perda de neurônios colinérgicos, tendo como principais fatores de risco a idade do paciente, um histórico de demência na família e a predisposição genética à doença. Pode passar, por favor. Bom, no estágio inicial, a doença é bem caracterizada pela perda de memória recente, também pela desorientação do indivíduo, pela linguagem confusa e por uma alteração na personalidade ou do comportamento dele. Enquanto num estágio intermediário, é muito comum a perda da noção espacial do paciente, quando ele se perde, ele não sabe onde ele está, e eventuais perdas de habilidades motoras, a dificuldade para conseguir comer, segurar algum objeto. E já em um estágio avançado, os pacientes acabam se tornando muito rígidos, mudos, incontinentes e geralmente acamados. Pode passar, por favor. Bom, o tratamento para o Alzheimer ele vai consistir em medicamentos que inibem a colinesterase, né? Como o donepezil, a rivastigmina,
a galantamina e a tacrina. Pode passar, por favor. Para um bom manejo odontológico de um paciente portador de Alzheimer, é muito importante que a gente realize uma abordagem compreensiva e empática desse paciente, agindo sempre com uma postura positiva em relação ao tratamento que vamos promover. O dentista, ele precisa ficar sempre bem atento para notar a aptidão desse paciente de tomar alguma decisão, sendo muito crucial ter um familiar ou responsável presente na consulta, para que permita que a gente tome qualquer decisão. É importante também sempre explicar cada procedimento a esse paciente com uma linguagem clara e objetiva, repetindo cada instrução para facilitar assim a compreensão dele. Dando ênfase também a uma comunicação não verbal positiva, fazendo sempre um contato visual, sorrindo, tocando o paciente no braço para ganhar a sua confiança durante o tratamento. Sendo importante também para esse paciente realizar consultas preventivas a cada 3 meses. Pode passar, por favor. O nosso manejo odontológico vai variar muito de acordo com o estágio da doença. Então, numa fase inicial, uma boa saúde bucal deve ser restaurada o mais rápido possível, em função da progressão rápida da doença. Enquanto no estágio intermediário, nós nos atentamos à manutenção periódica para minimizar os agravos dos problemas bucais. Enquanto em um estágio avançado da doença, por conta dos pacientes serem bem mais ansiosos, hostis e não serem cooperativos, as consultas precisam ser mais dinâmicas, mais rápidas, com procedimentos mais simples, sendo ideal a sedação desse tipo de paciente para fazer casos complexos. Será importante também avaliar a necessidade de remover as próteses removíveis desse tipo de paciente, por conta da possibilidade dele de se machucar. Bom, as manifestações orais vão girar em torno do uso de medicamentos, como no caso da xerostomia, na automutilação, como no caso das úlceras traumáticas, e no descuido do paciente, como nos casos da candidíase, da doença periodontal e da doença cárie. Pode passar, por favor. Bom dia, meu nome é Ítalo, vou falar um pouco sobre a esclerose múltipla e o atendimento a pacientes acometidos por tal doença. Pode passar. Ah, não, tá ali. Pode voltar, isso. A definição. É uma doença autoimune mais comum do sistema nervoso, a qual ocorre uma desmielinização contínua e crônica dos neurônios em 2 ou mais regiões do cérebro. Tal patologia também tem como característica os sintomas recorrentes. Sobre a etiologia, na esclerose múltipla acontece uma inflamação autoimune que gera um dano na bainha de mielina e nos axônios. A causa desse acontecimento permanece desconhecida, porém se acredita que a doença seja desencadeada por um agente contagioso, como por exemplo a raiva, o sarampo ou o vírus da herpes. Pode passar. Quanto aos sinais e sintomas, variam. Os sinais clínicos eles variam de acordo com a região do sistema nervoso central que é afetada e do grau de rompimento da bainha de mielina. Mais comum é danificar a função visual, às vezes gerando cegueira e gera também movimentos oculares anormais. Além disso, ocorre também perturbações motoras que afetam o movimento da pessoa, como caminhar, por exemplo, e a coordenação motora, que gera uma perda de equilíbrio, tremor ou até uma paralisia dos membros. Também ocorre uma incontinência urinária intestinal e ainda uma fadiga, que é o principal sintoma, a qual piora, durante a tarde. E frequentemente esses sinais e sintomas se tornam recorrentes por anos, podendo deixar sequelas permanentes. Mas mesmo assim, diante disso tudo, a função intelectual vai permanecer intacta. Pode passar. Quanto ao diagnóstico. Em geral, ele é feito baseado no histórico do paciente, no exame clínico e ou por imagem na ressonância magnética. O líquido cerebroespinal, chamado de LCA ele influencia no diagnóstico pelo fato de mostrar sinais de inflamação
e por conta dos anticorpos da proteína básica da mielina poder ser detectados nele. E os sintomas primários na região facial geralmente são relatados em 2 a 3% dos pacientes que são afetados. E essas manifestações podem servir como, por exemplo, a disartria, que é a fraqueza nos músculos usados para fala, a parestesia, que é a sensação de formigamento, falta de sensação nas estruturas orofaciais, ou a neuralgia trigeminal, que é a dor que afeta o nervo trigêmeo. Aí, nesse caso, deve-se encaminhar o paciente ao médico se a condição ainda não for diagnosticada. Pode passar. O tratamento médico dessa doença, geralmente o paciente com caso de recorrência se usa anti-inflamatórios na forma de corticosteroide intravenoso, como metilprednisona, pois esses medicamentos eles têm a capacidade de bloquear a liberação de eicosanoide, que é o mediador que modula a resposta inflamatória, e bloqueiam também a liberação de citocina, que é a molécula que acelera o processo inflamatório. Além disso, a espasmodicidade se controla com drogas antiespasmódicas, como o baclofen, benzodiazepínico ou a tizanidina. Para pacientes com incontinência urinária, vai usar oxibutina ou tartarato de tolterodina. E a fadiga é controlada com cochilos à tarde, exercícios ou com a medicação, que é a amantadina. Pode passar. Bom, quanto ao tratamento odontológico, o dentista ele pode ser parte fundamental no fechamento do diagnóstico da esclerose múltipla, visto que muitos pacientes relatam dor anormal na face, como eu havia falado anteriormente, né, no slide dos diagnósticos. E, enfim, quanto ao atendimento, pacientes com recorrência, eles estão inaptos a procedimento de rotina, né, com sintomas de recorrência. Casos de urgência, eles podem ser realizados desde que o cirurgião dentista tenha ciência que os medicamentos que esses pacientes utilizam podem influenciar no tratamento, como, por exemplo, alguns que influenciam os anticolinérgicos, como a oxibutina, e antidepressivos tricíclicos, que podem causar boca seca ou ardência, daí necessitando de uso da saliva artificial, né, por alívio desse sintoma. Pacientes com espasmos motores ou fraqueza, né, podem receber tratamento odontológico de rotina. Já em pacientes com doença mais avançada, eles podem precisar de auxílio para se acomodar na cadeira odontológica e ainda podem ter dificuldades na hora de higienizar, né, na hora da higienização oral. Pacientes com sintomas de fadiga, é legal realizar consultas curtas e matinais. Pode passar. Portanto, conclui-se que é muito importante que o cirurgião dentista se mantenha informado sobre as condições médicas dos seus pacientes, pois eles, quando acometidos por algum problema crônico de saúde, necessitarão de um tratamento odontológico especial, ou seja, uma terapia com protocolo de tratamento, com protocolo de tratamento padrão modificado, a fim de que não ocorra nenhuma consequência negativa na saúde do mesmo. É isso, aqui eu encerro a nossa apresentação.